Ó-Yausha, Ó-Yau, Ó-Yausha, Ó-Yau, Ó-Yausha, Ó-Yau, porque tu és nosso Pai. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai Supremo, Papai Eterno, somos gratos a Ti, Papai. E nós estamos aqui para poder sermos confirmados, investidos na realeza. Muito grato, Papai, por nos fazer entender todo instante aquilo que viemos aqui fazer, para não esquecer do juramento. Gratidão, papai. Somos gratos a Ti e eu peço que Tu, Papai, abençoe cada irmão, cada irmã, cada criança de forma especial, que Tu protejas e guarda, proteja e guarde aonde eles estiverem, que Tu, Papai, possa confirmar a obra de nossas mãos. Sim, papai. Nesse tempo que foi estabelecido, nesse tempo que foi determinado, que nós possamos crescer, alcançando o pleno entendimento do Filho de Yau. Sim, papai. E possamos, no nome de Yausha, ser uma bênção nas Tuas mãos. Gratidão, papai. Conforme a palavra que nós lemos de Isaías, que fala sobre eu moldarei conforme a minha vontade. Sejamos moldados conforme a Tua vontade a cada dia, papai. Sim, papai. E cada dia sejamos mais puros, mais santos, para servirmos a Ti no tempo celestial, com muita alegria, chegando com muita gratidão. E assim seja Feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Assim seja. Amados irmãos, hoje dia 6/7. Hoje é dia 6/7. Vai na paz de Yausha. Hoje dia 6/7 de 2022, né? Esse neném gosta do leitinho. E aí, meus irmãos, a gente chega aqui Isaías 40. Diz assim: consolai, consolai meu povo, diz vosso Yau. Falai ao coração de Israel e dizei-lhe em alta voz: seu serviço está cumprido, que sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão de Yau paga dobrada por todos seus pecados. Uma voz clama no deserto: abri um caminho para Yau. Na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Yau. Seja entulhado todo vale, todo monte e toda colina sejam nivelados. Transforme-se em lugares escarpados, em planície,
e as elevações em largos vales. Então a glória de Iau há de revelar-se, e toda a carne de uma só vez o verá, pois a boca de Iau o afirmou. Aí nós fazemos o link aqui, irmãos, com a criança, né? Que é Filadélfia, foi levada ao deserto. E ali ela fala que a criança foi entregue para Iau e para o seu trono. E ele é esse momento aqui, ó, que fala assim: tudo que é escabroso, tudo que é desnivelado será nivelado. Os lugares escarpados será transformado em planície, e as elevações em largos vales. Ou seja, aqui está tendo um conserto, né? Existe um conserto. Esse povo está sendo consertado. Esse povo está sendo santificado. Esse povo está sendo purificado. Está sendo tirado deles toda palavra de ídolo. Nem se pronuncia na boca dos 144 mil nenhuma palavra de engano, nenhuma palavra de ídolo. Eles vigiam a língua. Por quê? Porque eles estão sendo consagrados a Iau. E é por isso que falo: todo outeiro, lugar elevado, será rebaixado. Todo vale será aterrado, para que tudo esteja plano, para que não haja aquela situação de altos e baixos, né? É o crente alto e baixo, né? O crente está muitas vezes cheio da presença, depois ele está falando bobagem. É exatamente para não ter essas altos e baixos que alta levou a mulher, levou a criança para o deserto para ser alimentada, para ser consertada, para ser nivelada, para ser santificada, para ser purificada, para ser consagrada. Entenderam? Então, esse tempo nosso não é só um tempo de conhecer a Escritura. Esse é um tempo de santificação. É um tempo de purificação. Entendeu? É um tempo de purificação, né? Acho que vocês nunca viram falar assim: eu tive um sonho. Não. Meu sonho é fazer cumprir a palavra de Iau. Esse é meu sonho. Esse é meu sonho, fazer cumprir a palavra de Iau. Entendeu? Fazer com que os irmãos tenham uma vida reta e santa, né? Uma vida reta. Fazer uma vida de conserto, vigilância, atenção, purificação. Ao invés de apontar o dedo, fazer uma introspecção para si mesmo, entendeu? Olhar para si próprio, ao invés de olhar para o outro, olhar para você. E Davi fala assim: Iau, vê se há em mim algum caminho escabroso. Vê se há em mim algo que não te agrada. Aqui ele está falando uma autoanálise. Ele está falando assim: vê se eu estou
te agradando. Se eu não estiver te agradando, me mostra onde eu preciso consertar. Isso é o conserto que está falando aqui em Isaías 40, né? Que ele fala: uma voz clama no deserto, abrir um caminho para Iau, na estepe aplanai, uma vereda para o nosso Iau. Seja entulhado todo vale, e todo monte, e toda colina sejam nivelados. Transforme-se os lugares escarpados em planície, e as elevações em largos vales. Aí, quando se faz isso, então a glória de Iau há de revelar-se a toda carne. De uma só vez o verá, pois a boca de Iau o afirmou. Ou seja, irmãos, é isso que nós estamos orientando os irmãos. Para quê? Para se purificar. Essa vinda para Belo Horizonte é um tempo de purificação, de santificação. Não é só de crescimento no entendimento da Escritura, mas é um tempo também de conserto. É um tempo que a gente para de olhar para o outro, para olhar para nós mesmos, para a gente ver o que é, como Iau está nos avaliando, para que a gente tenha verdadeiramente essa aprovação de Iau, né? Essa aprovação. Ele continua dizendo assim: Isaías 40, versículo 9. Sobe a um alto monte, mensageira de Sião, eleva tua voz. Eu já falei para os irmãos por que é mensageira. Porque está falando daquele que amamenta. Daquele que amamenta. Então, está falando como o feminino. Então, como que aquele que está dando leite. E ele fala: sobe a um alto monte, mensageiro de Sião, eleva a tua voz com vigor, mensageiro de Alxalã, eleva a voz e não temas, diz as cidades de Ialda: eis aqui o vosso Iau, eis aqui o vosso Iau, eis aqui o mestre Iau, ele vem com poder, seu braço assegura sua autoridade, eis que com ele o seu salário, diante dele é sua recompensa. Como o pastor, ele apacenta seu rebanho. Com o braço, reúne os cordeiros, reúne para junto dele. Carrega no braço, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. Ou seja, por isso que ele está falando mensageira de Sião, porque está dando leite, está dando o alimento básico. E quando eu estou falando aqui de consertar veredas, endireitar os outeiros, né? Isso aí é um conserto, né? Um conserto que está sendo feito, e a gente teve que voltar para o quê? A gente teve que voltar lá para os rudimentos básicos, né? Rudimentos básicos. Por quê? Para falar de conserto, tem que falar de rudimento básico. Não é? Por quê? Porque se espera que a pessoa entenda. Mas ela não entende. Por quê? Porque isso, o conserto, andar direito, isso não foi ensinado pela mulher Sardes. A mulher Sardes queria ensinar coach. A mulher Sardes queria ensinar a ganhar dinheiro. A mulher Sardes queria falar como é que você vai ser próspero nessa terra. A mulher Sardes queria ensinar
como é que rouba dízimo. Porque ela ensina como rouba dízimo. Ela toma de Ial o que é de Ial para ela mesma. Como esses cães gulosos, que o dízimo que seria para ajudar as pessoas na sua necessidade, se tornou elemento de luxúria para esses pastores cães gulosos, tomando o que é de Ial e trazendo sobre eles maldição. Nós vimos isso, os filhos de Eli. Os filhos de Eli, o povo estava na fila para poder entregar o fruto da terra e também o fruto dos animais, das primícias. E ali, antes mesmo de ser sacrificado a Ial, os filhos de Eli já vinham com uma colher grande e tomava da carne para eles mesmos. A carne nem foi consagrada. Por quê? Porque os levitas, eles tinham direito à parte que era ofertado a Ial depois que passou pelo fogo. E eles nem esperavam a carne ser passada no fogo, eles já tomavam para si mesmos. E porque eles faziam assim, Ial exterminou a descendência de Eli. Por quê? Porque eles estavam tomando, roubando a Ial. As denominações falam de Malaquias 3:10. Por que vocês estão roubando a Ial? E eles invertem a situação, falando que o povo que está roubando. Só que ali está falando, vocês sacerdotes, é vocês que estão roubando a Ial. Não é o povo, é os sacerdotes que estão roubando a Ial. Entenderam? E aí, Ial, ele quer cortar, extirpar esse tipo de gente. Por quê? Porque já foram rejeitados para o trabalho no templo. Porque o templo de Ial é casa de oração, de intercessão. E Satanás fez daquele lugar santo um quê? Um lugar de mercadores, de troca de mercadorias. Como se Ial fosse um homem que gosta de negociar e tomar o quê? Tomar uma balança enganosa. Nós lemos Ezequiel 28, fala assim, olha, Satanás, na multiplicação do teu comércio, ele foi achado em transgressão, multiplicação do comércio. Por quê? Porque Satanás estava tomando para ele o que é de Ial. Isso está em Isaías 22. Está falando assim, olha, o que é que eu estou ouvindo de ti? Porque já não pode ser mais meu, o quê? Administrador, meu dispenseiro. Por quê? Porque você está dissipando os meus bens, dissipando para você. E ele usa inclusive o termo, com esses seus carros suntuosos, como uma vergonha para a casa do teu mestre. Uma vergonha. Por quê? Porque aquele que foi colocado para multiplicar para o seu mestre, ele está reduzindo, ele está subtraindo. Por quê? Porque parte daquilo que é de Ial ele está tomando para ele. E é isso que nós estamos vendo hoje, e vemos isso na Babilônia e nas filhas de Babilônia. Elas se prostituíram e elas tomam daquilo que é de Ial para eles mesmos. Você vê que nós voltamos aqui com conserto, consertar, vida reta, integridade, humildade, olhando para você,
e não apontando para o teu irmão, consertando a tua vida, tua casa. E assim é o que agrada Yahweh. Davi fala: tu me sondas e tudo me conheces, sabe o meu deitar, o meu levantar. Antes que a palavra venha aos meus lábios, tu já me conheces, sabe quais são. E ele fala: vê se há em mim algum caminho mau e me conduza às veredas da retidão, da justiça. Entendeu? Então, é isso que aqui está falando, quando é levado o povo ao deserto, né? Isso faz o link com Apocalipse 12, né? Apocalipse 12. É igual falar assim com o irmão. O irmão vai falar assim: ó, eu tenho que ir lá para Belo Horizonte, porque aqui eu só fico pecando. Será que em Belo Horizonte ele deixa de pecar? Entendeu? Por quê? Porque a vida reta e em retidão, ela parte do princípio do temor a Yahweh. Ou seja, não depende Não independe de onde está. Exatamente porque o temor é Yahweh. Yahweh está em todos os lugares. Então a pessoa tem que entender isso, né? Ela tem que entender isso de verdadeiramente entender que estamos num processo de santificação tamanha. Por quê? Porque vai servir no templo celestial. E esse é um rudimento, né? Um rudimento antigo de fazer o que é reto, fazer o que é santo, fazer o que é perfeito, e que tudo isso esteja ocupando a sua mente todos os instantes, todos os momentos, aonde estiver, no nome de Yahshua. Assim seja. Aí, irmãos, quando a gente vai lá em Apocalipse 3, vamos lá. Apocalipse 3. Versículo 14. Apocalipse 3,14. Diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim fala, o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. Olha aqui, ó. Quando ele fala o princípio da criação de Yahweh, ele já está na condição de sétimo. Por quê? Porque a palavra em Colossenses 1,15 fala que Yahshua, ele é o princípio da criação de Yahweh. Vamos lá? Colossenses 1,15. 2055. 2055. Essa palavra é chave. Olha só, ele começa assim, ó. Colossenses 1,15. Ele é a imagem de algo invisível, o primogênito de toda criatura. Viu aqui? O primogênito de toda criatura. O primogênito de toda criatura. Yahshua. Quando ele já chega aqui, ele já está falando, aqui já não é Yahshua que morreu no madeiro, mas o filho que recebeu a missão de Yahshua. O filho que recebeu as vestes, a missão e também o nome. Ele se apresenta falando assim com a igreja de Laodiceia. Ele fala assim: assim fala
o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação mundial, mostrando claramente que ele se tornou o primeiro. Por isso que você vê em Apocalipse capítulo 1, fala, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro, que é aquele que recebeu o nome de Yahshua e se tornou primeiro. E o último é aquele último dos filhos de Yahshua, o último dos filhos de Yahshua, o mais novo, né? Que é chamado o último Adão, que se tornou espírito que dá a vida. Ou seja, ele já está na condição de sexto e de sétimo. Porém, ele ainda não tinha recebido a realeza. Ele ainda estava na condição de administrador. Quando que a gente vê isso? Quando ele fala com o anjo Filadélfia. Porque ele fala, isso diz aquele que tem a chave de Davi, que abrir ninguém fecha, fechando ninguém abre. Quando ele fala aquele que diz aquele que tem a chave, é a condição de dispenseiro. Quando a gente fala intendente do palácio, ou dispenseiro, aquele que cuida da dispensa. Antigamente as casas tinham dispensa. E a casa que tinha dispensa tinha uma chave. Você abria a dispensa não ficava aberta, não. A dispensa está trancada. E só tem a chave aquele que é o mordomo da casa. Porque o mordomo, ele entra lá, precisa alguma coisa para fazer a comida, vai lá e pega na dispensa. Ele tem a chave, ele abre e depois ele fecha. Então, quando a gente lê Apocalipse capítulo 3, versículo 7, fala o anjo mensageiro de Filadélfia, fala, isso diz aquele que tem a chave de Davi, mostrando que ele estava na condição de intendente, dispenseiro e não de rei. Entenderam? Mas ele já tinha recebido o quê? A condição de sétimo. Só que ele ainda não tinha se investido na realeza. Lembra disso? Agora, quando a gente lê aqui, olha só. Ao anjo da igreja Laodiceia escreve, assim fala o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de algo. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Falando com os de Laodiceia. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou para vomitar da minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro purificado no fogo, para que te enriqueças. Olha só, ele fala, compres de mim ouro purificado no fogo, para que te enriqueças. Já lá em Isaías ele fala assim, olha, aquele que tem sede, vinde a água, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, porque é ele que está dando. E ele está dando de graça. Ele faz o contraponto daqueles sacerdotes que tomava do povo. Ele está fazendo o contraponto daqueles sacerdotes filhos de Eli que tomava do povo o que o povo estava ofertando. Ele, ao invés disso, ele está fazendo o quê? Ele está dando para o povo ofertar. Aí, ó. Ele está dando para o povo ofertar. É o contraponto do sacerdote negociante, que é mensageiro de Satanás. Porque Satanás encontrou nele o quê? Corrupção na multiplicação do seu comércio. E o seu comércio aonde? No templo. Por isso que Papai Yahshua expulsou aqueles comerciantes do templo.
porque ali uma representação de Satanás e de seus demônios que fazem da religião uma fonte de renda, uma fonte de roubar do povo. E aqui ele já está falando o contrário. Vinde, você vai comer e beber de graça. Compra de mim o ouro refinado no fogo, para que você enriqueça. Como que ele vai comprar ouro refinado do fogo para enriquecer? Porque ele aqui está falando que ele é miserável, pobre, cego e nu. É porque está comprando de graça. Entendeu? Porque as coisas de Iau é de graça. Não se compra com valores humanos. Iau, ele não é negociante. Ele disponibiliza gratuitamente para os seus filhos. Por isso que quando ele escreve aqui para o mensageiro de Laodiceia, ele ainda é o quê? Ele ainda é administrador, que tem a chave da despensa. E ele abre a chave da despensa e entrega para o povo de Iau de graça, sem pedir nada em troca. É a mesma coisa que nós vemos, irmãos. José, ele tinha as chaves ali daqueles armazéns que estava sendo guardado o alimento para tempo de escassez. E ele vai e abre os armazéns e entrega para o povo alimento em tempo de escassez. Em tempo de escassez. Ele fala assim, versículo, Apocalipse 3,17. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me, e nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compres de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas, para que te cubra a tua nudez, colírio, para que unjas os olhos e possa enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte. Quando ele fala recobra o fervor, o que é fervor? Irmão Lucas, o que é fervor? Fervor é temor, medo. Vamos falar fervor no sentido da palavra. Hã? Irmão Isalino sabe. Quente. O que está fervendo. Fervor é que está fervendo. Ele está falando que ele está morno. E porque está morno, vou vomitar da minha boca. Recobra-te o fervor. O fervor, o que está fervendo. Volta a ficar fervendo. Volta a ficar fervendo. Recobra-te o fervor. Volta a ficar fervendo. Porque eu não permito que você esteja morno. Entendeu? Aí, ele está falando aqui no versículo 18, aconselho que compras de mim ouro purificado no fogo, para que te enriqueça. Por quê? Porque esse anjo, ele sempre se manifestava no fogo. Aquele anjo que se apresentou para Ananias, Azarias e Misael na fornalha, é aquele anjo que se manifestou ali na sarça ardente. Era o anjo que se manifestava aonde? Na coluna de fogo durante a noite. Fogo, entendeu? Fervor. Aconselho-te que compre de mim ouro purificado no fogo para que enriqueça, vestes brancas para te cubras. Viu aqui? Vestes brancas para que te cubras.
fazendo o link, compre de mim vestes brancas para que te cubras. Isso está em Apocalipse 6. Vamos lá. Apocalipse 6:11. Ó, o quinto anjo, vamos começar pelo 9. Apocalipse 6:9. Quando abri o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados, por causa da palavra de Al e do testemunho que delas tinham prestado. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó mestre santo e verdadeiro? Viu? A mesma expressão, mestre santo e verdadeiro. Mestre santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dado então uma veste branca, e foi-lhe dito também que repousasse por mais um pouco de tempo, mostrando que os de Laodiceia, eles não estão querendo morrer, entendeu? Porque eles não fazem parte dos 144 mil. Eles estão querendo, ó, fugir. E essa condição de fugir, refugiar no mato, ir para a fazenda, para o sítio, cultivar ali o próprio alimento, para não receber a marca da besta, eles não estão combatendo o governo do antimachia, estão fugindo, estão fugindo do invasor. Então, ele está falando lá, ó, eu sugiro que você enfrenta o antimachia, ao invés de fugir dele, vocês ganhar a veste branca. Como está escrito aqui, ó. A esses que são parte de 144 mil estão recebendo vestes brancas. Por quê? Porque eles não fugiram, enfrentaram o antimachia e foram mortos. E por isso estão recebendo vestes brancas para servir dentro do templo celestial. Volta lá, Apocalipse 3:18. Fala assim: aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te cubra e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha aí. E colírio, para que unjas os olhos e possas enxergar. Está chamando eles de cegos. E ele fala: quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor. Ferveu a água, viu, irmão? O fervor. Ferveu. Por quê? Porque vomitou porque estava morto. Agora volta a ferver. Volta a buscar Yahweh realmente como sendo a tua esperança. Recobra, pois, o fervor e converte-te. É a mesma coisa que falou lá com o mensageiro de Sardes. Observa e converte. Arthur, eu acho que a palavra comprar não é correta. A palavra adquirir é mais correta nesse sentido, entendeu? Porque é gratuito. Entendeu? Entendi. Aí na King James fala adquire de mim. Entendeu? Entendi. Eu acho que fica mais correto. É porque o que acontece? Ele faz um contraponto, entendeu? Que você compra. Como que você compra sem dinheiro? Significa que você compra com outro valor. Entendeu? Você compra com outro valor. E essa compra é com qual moeda de troca, irmã Rejane? No caso aqui, a vida deles, né? Hã? No caso aqui, essa moeda de troca aqui seria a vida deles, né? Não. Ele está falando assim: compra de mim ouro refinado no fogo. Qual que é a moeda de troca? Ouro. Não. Ele está falando assim: você não tem dinheiro, você é pobre, você é miserável, você não tem nada. Eu sugiro que você compre de mim ouro. O que ele vai pagar em troca de ouro? No caso aqui, enfrentar o antimachia. Não é por isso. Não. É a fé. Não é pela falta de fé que eles estão fugindo.
Não é isso que aconteceu com Elias, quando Jezabel pegou e falou com ela, a Jezabel falou, vou te matar. Aí o que Elias fez? Raial, perna para que te quero. Por quê? Faltou fé. E é a fé que é essa moeda de troca. É pela fé que você conquista a salvação. É pela fé que você conquista o favor de Yahweh. Entendeu, Rafa? Não é simplesmente me dá aí que eu tomo aqui. Não. Você tem que comprar. Como que eu vou comprar? Com qual moeda? Com a fé. A salvação, ela é comprada pela fé. Entendeu? É igual você fala assim, ó, você me mostra as tuas obras, eu mostro a minha fé. Então, é pela fé que nós compramos a nossa saída daqui. Entendeu? A fé. E é por isso que fala que a fé vem por ouvir a pregação. E a gente leu ali em Isaías, fala, a boca de Yahweh disse. É a pregação da boca de Yahweh que eles têm que crer nela. Entenderam? Então, quando ele está falando assim, ó, sugiro que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo, colírio, vestes brancas, mediante a fé na minha promessa. Entenderam? Por quê? Porque a condição de fugitivo é a condição da falta de fé. Não está crendo, não está confiando, entendeu? Não está confiando nas promessas, não está confiando no galardão, não está confiando em nada. A pessoa que é assim é aquela condição que não é ainda convertida. Nós já vimos isso quando Pedro, Cafas, né? Ele só tinha gogó. E eu detesto gente de gogó. Que fica só prometendo. Ah, porque eu sou assim. Porque não, onde você for eu vou atrás. Onde que você estiver eu vou também. For emadeirado eu vou estar emadeirado do seu lado. Mas na hora do vamos ver, mostra que não tem fé. Entendeu? Pega e corre. Pega e nega. Para salvar a si mesmo. Entendeu, irmãos? Então, quando fala, eu sugiro que compre, porque tudo tem um preço. Mas o preço para Yahweh não é dinheiro. O preço para Yahweh é fé. Entendeu? Fé. Abraão creu em Yahweh. E isso foi imputado sobre ele como justiça. Como justiceiro. Entendeu? Por quê? Porque ele creu na promessa de Yahweh. Yahweh falou assim, sai da tua parentela e eu vou te levar para um lugar. E ele creu. E largou tudo para trás. Entendeu? Isso é a fé que compra riqueza. Entendeu? Compra riqueza de Yahweh. Essa é a maior riqueza que Yahweh vê no homem, é o homem crer nele. Vamos lá. Versículo 19. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos que amo. Recobra, pois, o fervor. O que é fervor, irmão Lucas? Uma coisa que é quente. Que está fervendo, fervor. Você já fez café? Viu a hora que a água está fervendo? Ela fica borbulhando? É aquilo ali que é a vontade que a Yahweh quer de você espiritualmente. Que você esteja fervendo. Entendeu? Fervendo. Fervendo na fé. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Viu?
a falta de fé mostra que a pessoa não é convertida. Por isso ele fala, recobre o fervor e converte. É a mesma coisa que falou para Pedro. Falou assim, olha Pedro, quando você se converter, consolida teus irmãos. Porque mostrava claramente que era um homem de pouca fé. Depois ele converteu. E ele, movido pelo Espírito, ele estava entrando no templo. E ele entrou pela porta chamada Formosa. Quando ele estava entrando ali, ele estava acompanhado de um outro discípulo. Qual era a irmã Iraci? Pedro e... Hã? Pedro, eu já falei. O outro. Quem acha que é, João? Hã? Então ele estava entrando com outro colega dele. Só que agora já não é o mesmo Pedro. Entendeu? É outro Pedro. Por isso papai já tinha profetizado, olha, quando você, Pedro, se converter, consolida os teus irmãos. Aí já é Pedro convertido. Aí ele pega e o que estava ali mendigando pediu dinheiro. Viu? Eu não tenho o quê? Ouro nem prata. Mas o que eu tenho, fé! Eu te dou. Levanta e anda. No nome de Yahshua. Entenderam, irmãos? O que eu tenho, eu te dou. Fé. Levanta e anda. No nome de Yahshua. É isso? É isso que Yahweh quer. Né? Fé. É o fervor. Fervor. É o fervor. Quando pega... Irmão Marco Betô fez trabalho essa semana, né? Aí eu liguei para ele estava tristonho. Judiação. Por que, irmão, você tá tristonho? Ah, porque eu fiz serviço e não me pagaram, estão me enrolando para pagar. Né? Aí o que eu falei, irmão? Falou assim, essa semana ainda você vai receber. Essa semana mesmo você vai receber. E eu, na minha mente, eu falei assim, lanço as minhas palavras nas suas palavras. Aí minha esposa mandou assim, vai te pagar, né? O pessoal vai te pagar, não? Eu falei assim, pela fé vai essa semana. E aí? Aí quando eu cheguei agora, perguntei para você como falou, é que... Foi ontem, né? Foi ontem. Eu recebi hoje. É. Recebeu hoje. Então, irmãos, o que eu tenho, eu te dou. A fé. Entendeu? E assim se faz. E é isso que eu sempre falei com os meus filhos. Vocês exercerem a fé. A fé Yahweh. Se você aprender a exercer a fé Yahweh, você não vai ter tempo ruim para você. Entendeu? Não vai ter tempo ruim. Por quê? Porque é isso que alegra Yahweh e é isso que te faz rico para com ele. Entendeu? Olha só. Aí ele fala assim, ó. Versículo 19. Apocalipse 3:19. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Viu aqui como que ele gosta de uma porta? Viu? Quando o pai de família tiver o quê? Entrado e fechado a porta, né?
A gente lembra do anjo que fechou a porta da arca. Nós lembramos aqui da mensagem em Filadélfia: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. É aquele que anda no caminho estreito e passa pela porta estreita. Tá entendendo, irmãos? Aí, isso que sempre fez dele uma pessoa que agrada a Iau, né? A gente falou lá atrás que na terra teve o primeiro a invocar Iau, Enos. O primeiro a invocar Iau, Enos. Enos significa o que, irmão Victor? Enos. Mas vamos ver se ele não vai enxergar. Homem mortal. Homem mortal. Homem mortal. Então Enos, o homem mortal, reconhecendo a sua fragilidade, invocou Iau. Invocou Iau significa me salva. Me salva. Entenderam, irmãos? Então, quando nós vemos isso, no céu também teve aquele que primeiro invocou, né? O primeiro a invocar, né? E o invocar é o reconhecimento que você não consegue sozinho. Você precisa do mover de Iau. E é nele que colocamos a nossa confiança. Então, ele foi o primeiro a invocar Iau no céu. E é a condição dele ser o menor. Nós vemos isso que é tão lindo, que é o seguinte. Ele é o menor, faz o link com Gideão. Quando o anjo apareceu para ele, ele falou assim, olha, eu sou a minha clã, né? A minha tribo é a menor de Israel. E eu sou o menor na casa do meu pai. Ou seja, eu sou o menor do menor. Shaul Paulo, no seu conhecimento, ele pega e é imitador. Por ele falar, eu seja meus imitadores como eu sou de Yahshua. Ele fala de Yahshua, aquele que recebeu o nome de Yahshua. Porque o que recebeu o nome de Yahshua, ele era o menor na casa do seu pai. E ele também fala, eu sou o menor dos apóstolos. Sabendo que ele, como menor, é o maior. Entendeu? É o maior porque de todos os apóstolos foi o único que foi chamado para ser espírito de Iau. Tremendo. Entenderam, irmãos? Então olha só a sabedoria, entendeu? De quem você imita. Ele foi arrebatado, né? Até o terceiro céu. E o terceiro céu é o que, irmão Isalino? Terceiro céu é a luz inacessível. O terceiro céu foi por quê? Porque já era uma profecia dele ser um dos espíritos de Iau que alcançou a perfeição. É lindo demais, né? Muito lindo. Então, olha só. Ele continua dizendo aqui, Apocalipse 3, 21. Olha só, 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cearei, ou seja, eu vou partir o pão e o cálice. Eu vou dar a ele vida. Vou dar a ele vida. E ele continua. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono,
assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Olha aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele fala, vai sentar comigo, assim como eu sento com meu Pai. Por quê? Porque o teu trono é de Iau. O teu trono é de Iau, para sempre e eternamente. Então, é o trono de Iau. E quando ele está sentado no trono de Iau, Iau está sentado com ele. Porque o trono é de Iau. Entenderam? Então, aí que está a grande diferença. Por quê? Porque o que ele fala? Ele fala assim, adorem somente Iau. Iau entrega tudo na mão dele. E ao invés dele se exaltar, como Satanás se exaltou, ele não se exalta. Ele fala, adore somente Iau. Eu sou um conservo como tu. Olha só, ele fala, um conservo como tu, sendo que ele foi colocado já numa condição de rei. Mas eu sou um conservo, um servo, um escravo, como tu. Adore somente Iau. Adore somente Iau. E é isso que faz dele o encanto do seu pai, né? O termo encanto não é encantamento, tá, irmãos? É encanto, quer dizer, aquilo que é apaixonado, né? O orgulho. Então, é aquilo que Iau se orgulha de Yausha, que se tornou Iau forte e valente, e Iau forte e valente se orgulha de Yausha, aquele seu filho, que também deu tanto motivo de alegria para ele. E agora está sendo levantado novos filhos, na condição de perfeitos, para que também seja motivo de orgulho do seu pai. Entendeu? Quando a gente abre a palavra em Daniel 12, vamos lá. Essa palavra é a palavra-chave. 1571. Daniel 12. Se eu pegar aqui, ó, Daniel 12, versículo 40. Vamos pegar versículo 11, quer dizer, capítulo 11, versículo 40. Tá? Diz assim, ó, no tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul, contra o rei do norte, se lançará com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Ele entrará em suas terras e, invadindo, as atravessará. E penetrará no país do esplendor, onde muitos cairão, estes, porém, hão de escapar de suas mãos. Edom, Moabe e os sobreviventes dos filhos de Amon. Ok? Aqui fala de uma guerra no tempo do fim. Aí quando a gente pega no versículo, capítulo 12, versículo 1, fala nesse tempo, por quê? Porque acabou de falar lá em cima que é no tempo do fim. Então, nesse tempo, qual tempo? No tempo do fim. Levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Grifa aí, o grande príncipe. Que se conserva junto dos filhos do seu povo. Que se conserva juntos dos filhos do seu povo. Agora abre em Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7.
Houve então uma batalha no céu. Viu que a gente leu lá uma batalha do reino do norte contra o reino do sul? E agora ele fala, houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. Então quando ele fala os seus anjos, ele está falando, agora você fecha aqui e fala assim, Micael e seus anjos. Agora você abre aqui, ó, no tempo do fim, Daniel 12, versículo 1. Diz assim, nesse tempo, no tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Quando está falando dos filhos do seu povo, os seus anjos. Por quê? Porque Apocalipse 12 está falando, houve guerra no céu, Micael e seus anjos. Faz o link com Daniel 12, que é Micael que se conserva junto dos filhos do seu povo. Os filhos do seu povo são anjos, são os anjos. Entendeu? São os anjos. Os filhos do seu povo são os anjos. Um texto está completando o entendimento do outro. Aí, ele fala assim, é no tempo do fim, no tempo do fim. Aí nós vamos lá em Lucas. Lucas, a parábola das minas, Lucas 19. Lucas 19, 11. Olha aqui, Lucas 19, 11. Diz assim, como eles ouvissem, presta atenção, como eles ouvissem isso, Yahshua acrescentou uma parábola, porque estava perto de Yahushalã. E eles pensavam que o reino de Yah se manifestaria imediatamente. Não, o reino de Yah não ia manifestar imediatamente. Por isso que ele conta uma parábola, mostrando que o reino de Yah se manifestaria no final dos tempos. Entenderam? Sim. No final dos tempos. Aí ele fala. Então, disse então, um homem de nobre origem. Aí você grifa, de nobre origem. Partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Viu quando ele está falando às igrejas, ele não estava falando como rei, e sim como dispenseiro, aquele que tem a chave da dispensa, a chave de Davi. Ele, quando escreveu a carta às igrejas, ele estava ainda como dispenseiro, mas ele precisava vir à terra para ser investido na realeza e voltar. Quando você pega aqui, ó, ele fala assim, um homem de nobre origem, um homem de nobre origem, um homem de nobre origem. Agora você volta a Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Diz assim, nesse tempo, qual tempo? Tempo do fim. Levantar-se-á Micael, o grande príncipe, o homem de nobre origem, o grande príncipe, o homem de nobre origem, o grande príncipe. Agora volta lá, Daniel 19, Lucas 19, 12. Então disse, um homem de nobre origem, que é o grande príncipe, nobre origem, grande príncipe, nobre origem, partiu para uma região longínqua, assim de ser investido na realeza e voltar. Olha aqui, ser investido na realeza. Aí eu pergunto, poderia ser papai Yahshua e irmão Lucas? Não, porque ele já tinha subido para a luz inacessível. Não é essa a resposta. Por que não poderia ser papai Yahshua e irmã Rejane? Porque papai
Yalcha, agora é Yal. Não, esquece agora. Estou falando aqui, ó. Quando escreveu essa passagem. Por quê? Porque essa é a interpretação das denominações. Papai estava falando dele mesmo. Isso é a interpretação das denominações. Quando ele estava na terra, ele estava investindo na realeza para voltar. Por que que isso não combina? Isso não dá certo? Hã? Exatamente, a resposta é essa. Ele era já rei. Se ele já era rei, para que que ele ia vir na terra, investir na realeza para depois voltar? Ele já era rei. Ele já era rei. Ele já era o rei, ué. Ele era o rei dos reis. Por que que ele não podia ser ele? É por isso. A resposta é, irmão, Herbert matou a charada. Porque ele já era rei. Agora, quando a gente viu ele na condição que entregou para o seu filho, o seu filho estava na condição de administrador e não de rei. Por isso que ele tem a chave da despensa da casa de Davi. Abrir, ninguém fecha, fecha não. É porque ele é o administrador, ele não é o rei. Porque o rei entrega a chave da administração para outrem. Entendeu? Quando papai ele veio à terra, ele sempre foi rei, nunca deixou de ser rei. Por ele ter feito todas as coisas para ele e por ele, ele governava sobre tudo. Ele é o rei de tudo. Mas o seu filho não foi feito rei. Por quê? Porque precisava, para poder receber a coroa, ele precisava de algo especial. Aí investir na realeza. Por isso que em Apocalipse 3:7, vamos lá. Apocalipse 3:7. Eu falo assim com os irmãos, presta atenção. Porque não adianta eu me esforçar e você não fazer a sua parte. Apocalipse 3, versículo 11. Olha aqui. Apocalipse 3:11. Venho logo. Segura com firmeza o que tem. Está falando ao mensageiro, né? Ao mensageiro de Filadélfia. Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Viu aqui? Ele teve que vir à terra para ser investido na realeza e voltar. Segura a tua coroa. Porque você tem promessa, você tem unção de rei. Mas você ainda não tomou posse da realeza. Por isso está fazendo o link ao mensageiro de Filadélfia. Falando de coroa para ele. Coroa de rei. Viu? Investindo na realeza para depois voltar. Entenderam? Entenderam? Por isso agora a gente volta lá para Lucas. Vamos lá. Lucas 19:11. Lucas 19:11. Vamos começar do 11 de novo. Como eles ouvissem que Yalcha acrescentou... Como eles ouvissem isso, Yalcha acrescentou uma parábola. Porque estava perto de Alchalã e eles pensavam que o reino de Al se manifestaria imediatamente. E aí ele está mostrando pelo livro de Daniel que seria no final dos tempos. Um homem de nobre origem, um grande príncipe, que ele veio à terra para ser investido na realeza e voltar. Por isso que faz a palavra, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Você tem a unção de rei, mas você ainda não foi investido na realeza. É necessário que você volte infidelidade, para tomar posse da sua coroa, investido na realeza. Agora vamos lá. Lucas 19:11. Vamos lá para o 12.
Disse então, um homem de nobre origem, fazendo link com o grande príncipe de nobre origem, partiu para uma região longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Ele investindo na realeza, ele precisou vir à terra. Não podia ser Papai Yaucha, porque Papai Yaucha já é rei. Já é rei. Por isso que Papai Yaucha entregou para ele a chave da casa de Davi. Mas ele precisava vir também à terra, mostrar sua fidelidade e seu valor, para ser investido na realeza, confirmado por Iau. Tremendo. Aí, ele fala, versículo 13, chamando 10 dos seus servos, deu-lhe 10 minas e disse-lhe, fazei render até que eu volte. Isso faz um link com o quê? Com as 10 virgens. Ai, que virgem? Não, não é virgem, não. Concubinas. Ah, não é virgem, não existe a parada das 10 virgens. A parada das 10 virgens é de Mateus. Existe as 10 concubinas. As 10 concubinas é a representação de Davi. Quando Davi, ele teve que sair às pressas, ele teve que sair às pressas de Al-Shalã, porque Absalão estava vindo com seu exército, e o exército de Davi estava mais fraco. Ele deixou 10 concubinas cuidando do palácio. Entendeu? Aqui está fazendo um link com aquele que teve que sair às pressas. Entendeu? Representando, deixando 10 concubinas para guardar o palácio. Aí ele continua. Fazei render até que eu volte. Ora, versículo 14. Ora, seus cidadãos o odiavam. Viu? Os cidadãos o odiavam. Faz um link com José. Os seus irmãos o odiavam. Os seus irmãos o odiavam José. Viu? Os irmãos. E Yaucha tinha irmãos? Então podia ser José a representação de Yaucha? Não. Aí como que o mensageiro de Sardes fala então nessa hora? Ele não fala. Por quê? Porque ali ele não pode falar que é Yaucha, porque Yaucha não tinha irmãos. E fala quem então? Não fala. Faz de conta que é fermento. Entendeu? Porque o filho, o mais novo, ele tinha muitos irmãos. Só que os irmãos odiavam ele. Por quê? Porque Iau escolheu ele para ser o selado. Aquele como a representação de Davi. Foi ungido ainda muito jovem. Ungido rei, muito jovem. Mas só foi herdar a sua herança quando tinha quantos anos? Irmã Sara. Quando que Davi ele tomou posse da herança, da unção de rei? Ele tinha a idade de Papai Yaucha. Quanto? 30 anos. 30 anos. Então, ele reinou, olha só, 30 anos. Papai Yaucha começou o ministério com 30 anos. E Davi começou a reinar com 30 anos. E ele reinou 7 anos e meio em Hebrom e 33 anos em Al-Shalã. Ao todo 40 anos que ele reinou. E é um tempo de uma geração. Ele começou com 30, mais 40, 70. Entenderam? 70. E aí ele pegou e ele começou o seu reino com 30. E ele foi ungido ainda muito jovem. Representação de Micael.
ungido muito jovem, antes mesmo da terra existir. Ele foi ungido antes da terra existir. Por quê? Porque quando ele foi ungido, os irmãos separaram dele. Os irmãos foram seguir quem? Irmã Adriana. Não. Eles não foram seguir Lúcifer. Eles foram adornar Lúcifer. Eles foram seguir outro. Nossa, irmão, estou falando tanto. Abaddon. Abaddon é o irmão mais velho. Abaddon, o irmão mais velho. Por quê? Porque quando fala assim, quando for convidado a uma festa, senta nos últimos lugares. Se o dono da festa achar que você é digno, vai te colocar no primeiro. E vai tirar o do primeiro e pôr no último. É o que aconteceu lá em cima. Pegou, Ial falou com Yalcha. Agora, manda o Abaddon para o último lugar e pega Micael e põe no lugar dele. E você vai ungir ele aqui perante os seus irmãos. Quando fez isso, gerou o quê? Gerou ciúmes. E quando gerou ciúmes, todo mundo seguiu Abaddon. E Micael ficou com papai Yalcha. Ficou com papai Yalcha, representação das duas tribos que ficaram juntas, que é a tribo de Ialda e a tribo de Benjamim. Aí nós já vimos, façamos o homem a nossa imagem. Aí você já viu a sabedoria de Ial acompanhando Ial, criando todas as coisas. E ele falava assim, eu era o seu aluno, eu era seu mestre de obras, ou seja, seu braço, seu mestre de obras, seu braço. E era seu aluno, aprendendo com ele. Eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que tá certo. Você pensar que o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, terreno, e ele era como se fosse o irmão mais novo de Micael. É. Assim, você entendeu? Entendi. Ele é como filho mesmo. É um filho. É porque ele entendeu? lembra, ele não é irmão, ele é filho, porque ele entendia. Ele falava assim: quando eu verei face a face o meu pai. Por quê? Porque ele entendia que quem fez o homem foi as duas faces. Façamos o homem à nossa imagem. A face direita e a face esquerda fez o homem. Por quê? Porque os outros irmãos estavam adornando Lúcifer, seguindo Abaddon. Eles não estavam na criação da terra. Está entendendo? Então, quando foi feito a terra, as coisas da terra, o homem, Micael já tinha unção antiga. Entendeu? Já tinha unção. E já tinha a profecia que papai Yalcha teria que morrer para poder transferir a herança para Micael. Entenderam? Então, quando foi feito a terra, façamos o homem à nossa imagem, papai Yalcha junto com ele, fazendo o homem. Faz o homem com a face direita e a face esquerda, para lembrar dos seus genitores, de quem fez a face direita e a face esquerda. Por isso fala, façamos o homem à nossa imagem. Face direita e face esquerda, duas faces do ser humano. Entenderam? Com a mão, com 10 dedos, representação dos 10 filhos de Yalcha. Tudo uma representação. Eu expliquei, os irmãos não estão prestando atenção. Já trouxe essa mensagem bem explicada. Aí, irmãos, quando Shaul Paulo, ele fala assim, quando eu verei, eu vou me ver, eu vou ver como eu sou conhecido. Por quê? Porque ele vai entender, ele vai ver aquele que o fez. Entendeu? E aquele que o fez e aquele que planejou e o escolheu. Entendeu? Para ser também aquele que foi enxertado.
na árvore, né, da vida. Aí, vamos lá. Ele fala assim, versículo 13, versículo 14. Ora, seus cidadãos o odiavam, e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer, não queremos que esse reine sobre nós. Enviou uma embaixada. Qual embaixada é essa, irmã Julie? Que embaixada é essa? Fosse, mas... Não, a embaixada. Embaixada. Não é embaixadinha não, viu, irmãos? Vou fazer embaixadinha não. Embaixada. Embaixada, ele é uma representação de um reino. Mandou um embaixador dizendo assim, que esse não reine sobre nós. Quem? Não. Que embaixada é essa? Primeiro vamos identificar que embaixada é essa. Que embaixada, irmão Helder? Não, embaixada. Embaixada é um país. É um poderio. É a Babilônia. A Babilônia falou assim, não queremos que você reine sobre nós. Entendeu? Eles, inclusive, não colocaram um outro rei. Eles não colocaram um outro ancião. Qual que é o ancião que eles colocaram? Irmã Iraci. Qual ancião que eles colocaram em Babilônia? Irmã Márcia. O Papa, exatamente. É o ancião. Entendeu? Ele mandou uma embaixada falando assim, não queremos que você reine sobre nós. Já colocamos aqui, ó, o ancião é o Papa e o rei é o anti-Machia Emanuel. Entenderam, irmãos? Vamos lá. Continua aqui, ó. Enviaram atrás dele, viu? Atrás dele. Por quê? Nós já vimos Nabuzardã. Nabuzardã, quando foi dado o livramento para Micael, em Salmo 18, foi levado para um lugar espaçoso. E nós já vimos em Jeremias 52, Nabuzardã fez a mesma coisa. Pegou os traidores e levaram para onde? Para Babilônia, para um lugar espaçoso. E esses traidores que já traíram ele lá em cima, dizem, não queremos que você reine sobre nós. Nós tomamos partido aqui em cima por outro. Entendeu? Sim. Continuando. Versículo 14. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada, viu? Para dizer, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, e faz um link, inclusive, com a sinagoga de Satanás, a mensagem ao mensageiro em Apocalipse 3:7, né? Aí, Lucas 19:15 fala, quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro. Agora ele está fazendo o repartir da herança. Por quê? Porque em Provérbios fala, na minha esquerda, o quê? Riqueza e honra. Riqueza e honra. Por isso que ele está falando ao mensageiro de Laodiceia. Compra de mim ouro. Riqueza, porque eu tenho a riqueza. E Al me deu toda a riqueza. Entendeu? Na minha esquerda, Micael. Na minha direita,
longos dias, vida eterna. É a condição do sétimo. É o anjo poderoso. Por isso que o anjo poderoso, em Daniel 7, ele outorga, o sétimo, outorga ao ancião, que é o sexto, autoridade para ele ressuscitar. Viu? Ele desce outorgando, é a representação do sétimo, transferindo para o sexto, autoridade para ressuscitar, fazer justiça aos santos do Altíssimo que foram mortos. Entenderam? Então, quando eu falo que o sexto também é o sétimo, ele não era, mas a partir do papai ter dado para ele a herança, o sexto também se torna o sétimo anjo. O sétimo anjo é a haste principal, representação do caule que brota os ramos, é representação do genitor. Ele se torna o genitor, ou seja, o pai das ostras hastes. Mas ele também é o sexto. Ele é também essa haste aqui que vem no final dos tempos, para poder ser investido na realeza e voltar. Então ele precisa ser investido na realeza para voltar. Como que ele investe na realeza? Ele investe na realeza sendo confirmado por Ial. Tornarei meu primogênito. Tornarei meu primogênito. A gente trouxe essa passagem. Eu o tornarei meu primogênito. Tornar é voltar a ser. Quem é o primogênito de Ial? Iaush. Eu o tornarei. E ele, quando faz isso, agora ele volta na condição de ter sido confirmado por Ial. Por quê? Porque é assim que precisa. Ninguém, aqui ó, presta atenção. A palavra fala, Shaul Paulo, não precipites em colocar as mãos sobre a cabeça, antes que o obreiro seja aprovado, e caso aprovado, seja confirmado no papel. Entenderam? Ou seja, a melhor forma é vir sem memória, e como sem memória, ele é confirmado se for encontrado fiel. Entenderam? Porque é aí que prova o valor dele. É vir sem memória, como papai veio sem memória. Papai veio sem memória e fez tudo da maneira correta, foi colocado na condição acima de todas. Qual? A condição de Ial. Dele não está sendo cobrado isso, porque ele não vai ser convertido a Ial. Ele vai ser convertido ao rei Ialcha. Entendeu? É diferente. Porque a perfeição de papai em carne deu a ele a condição de Ial. Mas ele é único. Ele é único. Porque a condição de perfeito de Micael é em espírito e não em carne. Ele não é perfeito em carne. Ele é perfeito no espírito. No espírito. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. É muita mensagem, muito profunda. Eu posso aqui, acho que você não entendeu aquela colocação minha. É que eu falei que assim, é o seguinte, você não corrige, deixa eu falar. Pode falar. É que assim, que Micael era tribo de Alda. E o apóstolo Shaul Paulo era tribo de Benjamim. É um reflexo do céu. É um reflexo. Os demais, e você vê que não era um reflexo do céu dele ser filho, isso, e não de ser irmão. Isso. Aí, assim, não se pegou chamado de irmãos. Não, esse não por também... ser chamado de irmãos, são para os filhos de Aush. Porque todos os filhos de Adão são filhos dele. Ah, entendi. Por isso entendeu? Que ele tinha os filhos que Ial me deu. Né? No caso, os filhos que Ial me deu são seres celestiais. É aqueles que sobem com ele, porque são filhos de Aush.
Esses são os filhos que Yahweh me deu. Quer dizer, eram filhos de Yahweh, agora são meus filhos. Mas os filhos de Adão são sempre filhos dele. Por quê? Porque ele fez Adão junto com seu pai. Entendeu? Faz. Por isso que Shaul era filho dele. Exatamente. E entra nessa condição da tribo de Benjamim junto com a tribo de Aldo, andando junto. E você vê que Shaul Paulo, o Espírito sempre estava com ele. Entendeu? Ajudando ele, dando força para ele. E, inclusive, é esse que também o arrebata ao terceiro céu. Por isso que tem Daniel 11 que fala o rei do norte guerra com o rei do sul. O rei do sul seria... Ialda. A Yahshua, tribo de Alda. A tribo de Alda. Isso, né? Exatamente. E a outra cheia de carros poderosos, né? Então, irmãos, nós lemos aqui um pouquinho. Olha só. Aí vamos continuar só para a gente concluir. Versículo 17. Servo, muito bem, servo bom. Vamos pegar o 16. Apresentou-se primeiro e disse: Mestre, tua mina rendeu 10 minas. Qual é esse? Faz o link com Shaul Paulo. Os 10 dias de tribulação que a igreja de Esmirna ia passar. 10 dias de tribulação. Está escrito lá. Fazendo link com aquele que multiplicou as 10 minas. Aí ele fala: muito bem, servo bom. Disse-lhe: uma vez que te mostraste fiel. Aí faz o link: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Viu? Ele fala aqui com ele, ó. Muito bom, servo bom. Disse: uma vez que te mostraste fiel. Aí ele fala: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Aí ele fala: uma vez que te mostraste fiel, eu vou te dar a coroa da vida, para você administrar 10 cidades. Olha só. Ó, 16. Apresentou-se o primeiro e disse: Mestre, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom. Disse ele: uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Viu? Aí ele vai para o segundo, ó. Veio o segundo e disse: Mestre, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Que não teve muito pompa, não. Aí você também. Não, aí o outro ele falou assim: muito bem, servo fiel. Esse aqui ele já não falou servo fiel e nem muito bem. Ele falou: você também rendeu 5. Por quê? Faz o link com 5 minas. O anjo da quinta era. O anjo da quinta era. Qual que é a quinta era? Sardes. Rendeu 5 minas. Viu? Aqui já não tem muita coisa não, porque ele não foi muito legal, né? Você vê que com Shaul Paulo ele fala, né? Muito bem, servo bom. Porque a condição do que ele atinge a perfeição também, fazendo uma obra perfeita. Já em Sardes ele fala que não completou a obra. Não completou a obra e não achei sua obra perfeita. Não achou sua obra perfeita. Com os dois. Faz um link, por isso não tem o elogio. Exatamente. Porque não conseguiu alcançar a perfeição. Né? Isso mesmo, muito bem colocado, irmão. Aí, olha só. Ele chega e fala assim agora. Versículo 18. Veio o segundo e disse: Mestre, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse: Mestre, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti, pois és homem severo, tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Então ele disse: servo mau. Esse aqui é o mensageiro de quem, irmã Adriana? Laodiceia. Servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabia que sou um homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? Ele fala: meu dinheiro. Fazendo link com comprar de mim o ouro. O ouro provado no fogo.
Viu? Por quê? Porque na minha esquerda, riqueza e honra. É o link do anjo, que é o sexto, que na esquerda, na sua mão esquerda, é riqueza e honra. Ele dá honra. Viu que ele deu honra para esses primeiros? Falando assim, servo muito bem, servo bom, porque foste fiel. Tá dando ele honra. Qual? Agora ele vai ser administrador de 10 cidades. Deu a ele honra. Deu a ele riqueza. Viu? É a condição do sexto, à minha esquerda. Viram? Aí ele continua, dizendo assim, versículo a gente já passou aqui pro último. Aqui, ó, versículo 22. Então ele diz, servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Fazendo um link com aquele que é boca, tá vendo? Saber que sou homem severo, que tomo que não depositei, colho que não semei. Por que então não confiaste o meu dinheiro? Porque ele herdou tudo do seu pai. Por que não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu o teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Deu para Shaul Paulo. Viu? Responderam-lhe, mestre, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, e aquele que não tem será tirado até mesmo que tem. Quanto, olha aqui, versículo 27. Quanto a esses meus inimigos, que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-o em minha presença. Aqui, ó, marca aqui, ó, trazei-o aqui. Vamos lá em Isaías 22. Isaías 22. Olha aqui, Isaías 22. Trazei-o aqui, viu? Trazei-o aqui. Isaías 22. Olha aqui, Isaías 22, 15. Diz assim, ó, Isaías 22, 15. Assim diz o mestre dos exércitos. Vai procurar esse intendente. Sobe, entendendo o palácio e diz, que possuis aqui, que tens aqui por querer talhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Iau te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com teus carros suntuosos. Faz um link com Daniel 11:40. O reino do norte faz guerra com o reino do sul, juntamente com seus carros de guerra. Vamos abrir lá? Tremendo. Vamos abrir Daniel 12, 11:40. 1578. Ó, Daniel 11:40. No tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul, contra o qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra. Os carros suntuosos, com seus carros de guerra. Tremendo, rei do norte contra o rei do sul. Viu? Nossa, tremendo. Aí, ele pega aqui Isaías 22, ele fala, e te fará rolar como uma bola, versículo 18, e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso, ali perecerás juntamente com teus carros suntuosos, ou seja, carros de guerra. Entendeu? Como uma vergonha da casa do seu mestre. Olha aqui, agora ele já tomou o quê? Ele já se tornou ali, olha só, ele já se tornou investido na realeza.
Então ele investido na realeza, ele dá a ordem. Olha o que ele fala. Versículo 19. Afastar-te-ei do teu cargo. Afastar-te-ei do teu cargo. Removerei do teu posto. Naquele mesmo dia, eu vou chamar meu outro servo. Ele é aqui. Viu? Eu tô tirando você do seu cargo. Ele agora é investido na realeza. Ele é o rei. E ele agora, como rei, ele tira o intendente do palácio e põe quem ele quer. Ou manda para exílio o outro. Vai para o exílio. Vai para a terra. Viu aqui que agora ele fala: afastar-te-ei do teu cargo. Já é a condição de investido na realeza. É o que papai falou lá na parábola das minas. Volta agora para lá. Já estamos acabando. Lucas 19, 27. É o último versículo. Lucas 19, 27. Quanto a esses meus inimigos, que não queria que eu reinasse sobre eles, viu? Que ele mandaram embaixar. Vai chamar esse intendente. Aqui, vai chamar esse intendente. Quanto a esses meus inimigos que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os na minha presença. Fazendo o link claramente que agora ele voltou a investir da realeza e ele tira o intendente do palácio e coloca ele em exílio na terra. E levanta o que ele quis. Que ali ele vai colocar agora quem? Gabriel. Por quê? Porque o Gabriel vai ser um trono de glória para a casa de seu pai. Isaías 22. Então, vai colocar Gabriel para ser o novo intendente. Tirou um querubim, coloca outro querubim. Tirou um infiel, colocou um fiel. Né? Agora, você viu aqui um homem de nobre origem, ele ainda não era rei, era príncipe. Mas papai Yalcha, aquele que morreu no madeiro, sempre foi rei. Sempre foi rei. Porque por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Principados, autoridades, viu? Agora o outro precisou vir aqui na terra, sem memória, para ser encontrado fiel. A verdade foi derrubado na terra. Está em Isaías 8. Vamos lá. Daniel 8, perdão. Daniel 8. Por isso que ele diz. Isso diz o quê? O santo, o verdadeiro. Vamos lá. Daniel 8. Tá. Exatamente. É verdade. Ó, Daniel 8, 9. Você viu ali que é o reconhecimento do povo. É diferente da unção, porque a unção já tinha sido ungida. Mas é o reconhecimento. Eles vieram conferir ele. Exatamente. Oi, irmão. Micael, ele se considera assim no mesmo estilo de Saulo Paulo, porque ele foi fiel num pouco, quer dizer, já Micael, nos 300, aos 144 mil será dado a ele, quer dizer, um número maior. Como foi Paulo? Paulo foi fiel num pouco, porque a fidelidade era isso aí do nome, né? Era a fidelidade, como ele mesmo falou. E lá ele foi dado o quê? Ele foi fiel um pouco, no muito ele foi colocado. Então assim, esse é Micael. Que num pequeno número que você está no pouco, ele está sendo fiel. No maior. Você lembra de Davi? Nas pequenas ovelhas de seu pai, ele se tornou o rei das ovelhas de toda Israel. Né? E a mesma coisa dele também. Ele, na condição dos seus filhos, porque ele tem um grupo que é dele, que nasceram no templo.
nasceram na casa dele, são descendentes dele. Esses que é a representação que Abraão guerreava com os servos que nasceram em sua casa, né? Lembrou? Vamos lá, Daniel 8, olha só. Ó, olha só, Daniel 8, 9. Presta atenção. De um daqueles 4 saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como do oriente, como de um país do esplendor. Isso aqui, irmãos, quando ele fala isso, ele está falando de Emanuel. Quando ele fala de um dos 4, ele está falando de uma das 4 faces do querubim. Dali saiu um chifre. Entendeu? Por quê? Porque ele é filho de Lúcifer. De um dos 4 saiu ele. Um das 4 faces. Aí ele fala assim: de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto para o sul quanto para o oriente, como do país do esplendor. Ele ergueu-se contra o exército do céu. Olha aqui, ó. Em direção do sul. Viu? Aqui, ó. Ele cresceu muito, tanto na direção do sul. Faz um link com Daniel 11:40. O reino do norte fez guerra com o reino do sul. Viu? Aí ele fala: cresceu muito, tanto na direção do sul quanto do oriente, como no país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte dos exércitos das estrelas, e calcando aos pés, tomou para ele. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Arrasando quer dizer, ficou desolado. E ele saiu de lá. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. E aí entra aqui, ó. Derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Derrubou por terra a verdade. Por isso que diz, isso diz o santo, o verdadeiro, fazendo link com aquele que era perfeito no céu, como espírito. Perfeito. Mas na terra, o corpo limitou ele. Ele não era perfeito no corpo, mas era perfeito em espírito. Por isso que ele não está sendo exigido dele a condição de se tornar Ial. Mas papai Yalcha, que era perfeito no espírito e perfeito no corpo humano, ele se tornou Ial. Entendeu? O outro não foi exigido isso, porque ele não ia ser transformado em Ial, mas ser confirmado rei. Entenderam, irmãos? Assim seja. Nós estamos com 1h48, nós vamos encerrar, irmãos. E aqui para você ver aqui no finalzinho, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Ele cresceu muito em direção do sul, que faz um link com Isaías 11:40. O rei, Daniel 11:40. Falando do rei do norte, com seus carros suntuosos, fez guerra contra o rei do sul. Viram? É muito maravilhoso. Eu fico vendo assim, fico, lógico, sempre triste, porque gostaria que todos estivessem entendendo a mensagem, né? Quando a pessoa não está interessada, é porque não está entendendo nada. Porque quando ela está interessada, é porque ela está entendendo e está achando muito bom. Né? Por quê? Porque os segredos profundos do reino celestial estão sendo abertos para vocês. Ok? Só lembrando uma coisa, uma curiosidade. Quem que era Ilquias? Ele era pai de Eliaquim e ele era o sumo sacerdote da época de Josias.
que foi responsável por achar o livro da lei. É Aqui, ó, se quiser pegar. É isso aí. É o segundo rei 22. Então Ilquias era pai de Eliaquim. Eliaquim significa Iau exalta, e Ilquias significa Iau é minha herança. Iau é minha herança, fazendo um link com aquele que recebeu o quê? A herança. Ele aqui será trono de glória para a casa de seu pai. Do seu pai. Será trono de glória para a casa de seu pai. E olha que você vê aqui, Ilquias, Iau é minha herança. Tremendo. Né? É maravilhoso, né, irmãos? Entendeu, Vitor? E você entendeu o que é? Fervor. Fervor quer dizer, ferveu a água está fervendo. E assim pela fé, né, irmãos? E nós andamos pela fé e o pleno conhecimento da verdade, né? Nós estamos aí alcançando esse pleno conhecimento da verdade do filho de Iau, né? Por quê? Porque não é para chegar lá ninguém se não estiver pronto e está chegando na condição de perfeito, né, irmãos? E é por isso que mandou uma embaixada atrás dele na terra, para dizer, não queremos que você reine sobre nós, né? Viram? Então, nós já temos aqui o nosso ancião, nós já temos aqui o nosso rei, então não queremos que você reine sobre nós, né? Gratidão, papai, né? Nós vamos encerrar aqui fazendo a bênção sacerdotal no nome de Yahshua Mashiach. Gratidão, papai. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Aleluia. Adorado somente Yahweh. Aleluia. Adorado somente Yahweh. E Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. assim seja. Assim seja.